Olá, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que estiver assistindo esse meu vídeo. Eu sou Alex, amigo de vocês, aqui mais uma vez trazendo um vídeo para que a gente continue na nossa leitura diária da Palavra de Deus. Sou Alex César, para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Rumble. Tenha uma ótima segunda-feira, que Deus te abençoe. Muito contente e feliz por sempre estar recebendo vocês aqui, né, com muito amor e muito carinho, né, vocês sempre fazendo parte aqui da minha vida. Então desde já hoje é dia 30, né? Então amanhã é véspera de ano novo. Desejo a todos vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe, que vocês tenham um ano aí, né, que vocês possam estar aí se preparando para estar cada dia mais buscando, se engajando em aprender, buscar conhecimento e sabedoria, porque a palavra do nosso Deus diz lá no livro do Evangelho de João, a gente vai ver aí, né? Eu vou colocar para vocês aqui, antes da gente ir para o livro de Levítico, né? Eu vou fazer a leitura aqui na Ara. E o Senhor Jesus Cristo diz assim, eu sempre vou bater nessa tecla, porque isso é muito importante. No Evangelho de João 6,63, o Senhor diz assim: o Espírito é que vivifica, o Espírito de Deus é que dá vida, que vivifica o homem morto caído, da vida verdadeira. A carne para nada se aproveita. Ou a carne não realiza e não faz coisa alguma. Não se aproveita de nada. Não tem como você fazer nada, né, da carne. Se aproveitar da carne para fazer alguma coisa. Não tem como aproveitar nada dela. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, as palavras, né, que Jesus diz, essas sim, são palavras de espírito e é vida, tá bom? Então, a palavra de Deus que fala de Jesus Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse, é o próprio Senhor Jesus se revelando ao seu povo. Então essa palavra, ela é espírito e ela é vida. Então por isso nós temos lido e aprendido a respeito da palavra de Deus, e hoje nós vamos iniciar na leitura do livro de Levítico. Então vamos ver aí na abertura do livro de Levítico, né, que é o terceiro livro, né? Tá aí o terceiro livro do Pentateuco, da Torá, né? Tá aí para vocês verem do lado aí. É o terceiro livro, o livro de Levítico. Então vamos ver aqui o que diz o livro. O livro de Levítico estão as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo deveria oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Todos os que serviam no templo era da tribo de Levi. Então todos que serviam era da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como os ajudantes e os levitas. A lição principal do livro é que o Deus do povo de Israel é santo. Portanto, esse povo que ele escolheu também deveria ser santo e completamente fiel a Deus. Neste livro encontra-se o mandamento que Jesus chamou de o segundo mais importante de todos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso está lá no livro está no livro eu não lembro agora qual livro que ele está, mas ele está
aparecendo aqui, meu Deus. Deixa eu voltar aqui pro começo. Eu tô na NVT aqui. 19 de 18 do próprio livro de Levítico, né? 19 e 18. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém de seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Tá? Então aqui, este é o mandamento. O Senhor deu, né? Em hebraico, contra o seu irmão, contra o seu próximo. Tá? Então, o livro da lei diz isso, né? Então tá aí. Esquema do conteúdo. Então vamos ver aqui agora o esquema do conteúdo. Leis a respeito de ofertas e sacrifícios. Capítulo 1. Vai do capítulo 1 ao capítulo 7, versículo 38. Consagração de Arão e de seus filhos como sacerdote. Vai do capítulo 8, 1 até o capítulo 10, 20. Leis a respeito de pureza e impureza. Vai do capítulo 11, 1 até o capítulo 15, 33. O dia da expiação. Vai desde o capítulo 1 vai desde o capítulo 16, versículo 1 até o capítulo 34. 5. O Código de Santidade. Vai desde o capítulo 17, 1 até o capítulo 25, 55. Bênção e maldição. Vai desde o capítulo 26, 1 até o versículo 46. Sobre o que é consagrado a Deus. Vai desde começa no capítulo 27:1 até o versículo 27:1 até o versículo 34, tá? E nos outros aqui eu li errado, tá bom? Não tá certo. Aí vai começar a lei dos holocaustos. Eu não vou ler nessa versão, essa versão é a área, eu vou mudar a versão. Eu vou passar para a NVT, nova versão transformadora, onde vamos começar aqui procedimentos para o holocausto, né? Que vai ser lá o que eu acabei de ler ali, né? Procedimentos ali para os holocaustos. Então vamos começar na leitura. Levítico, capítulo 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Veja bem o que eu tenho ensinado e dito a vocês. O Senhor chamou Moisés. Então, depois do bezerro de ouro, tudo vai ser tratado com Moisés, nunca diretamente com o povo, porque Deus não pode mais falar com o povo como uma nação, porque existe uma ira de Deus que precisa ser derramado sobre eles para vindicar a justiça de Deus, que eles quebraram o mandamento, né, que o acordo, a aliança que eles fizeram com o Senhor. No capítulo de Êxodo 24, eles quebraram. Jeremias 31 e 31 vai falar dessa quebra, que eles anularam aquela primeira aliança. E no capítulo 34, 10, Deus refaz a aliança, renova a aliança, mas agora Moisés é o intermediador. Eles têm que ter sempre Moisés como alguém que eles vão ter que obedecer. Então Moisés é um tipo de Cristo que viveu no passado, que trouxe as leis e os mandamentos de Deus. E o próprio Moisés falou da vinda do Mashiach, da vinda do Messias, do anjo do Senhor que haveria de vir no futuro, e eles teriam que obedecer em tudo a esse anjo. Esse anjo, lógico, é Cristo Jesus. Paulo diz isso. Mas vamos acompanhar a leitura. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha-o dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabra. 3. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro, que é o tabernáculo, para que seja aceito pelo Senhor. 4. Coloque a mão sobre a cabeça do animal. Deixa eu aumentar aqui, né? Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito em seu lugar como expiação. Mate o novilho na presença do Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão o sangue do animal, derramando
derramando em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. 6. Depois tire a pele do animal, corte-o em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura, sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então os sacerdotes queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. 10. Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro ou um cabrito, deverá ser macho sem defeito. Mate o animal junto ao lado norte do altar, na presença do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Depois, corte o animal em pedaços, incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços da oferta sobre a lenha seca acesa no altar. 13. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então os sacerdotes queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor uma ave como holocausto, deverá ser uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave até o altar, destroncará a cabeça dela e deixará o sangue escorrer na lateral do altar. Em seguida queimará a ave. 16. O sacerdote removerá o papo e as penas da cauda da ave e os lançará do lado leste do altar, sobre a cinza. Depois, segurando a ave pelas asas, o sacerdote a partirá, mas sem despedaçá-la, e a apresentará como holocausto sob a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Agora vamos para o capítulo 2, tá? Só entendendo que tudo isso tem um significado, uma significância na morte de Cristo Jesus. Então por isso a gente tem que aprender essas coisas, para que a gente possa identificar, para que Israel identificasse Cristo Jesus, né, sendo imolado e morto naquela cruz como uma oferta de aroma agradável a Deus, tá? Em nosso lugar, porque isso aqui era para nós sofrer isso aqui, tá? Isso aqui é um tipo do sofrimento de Cristo que ia vir no futuro. Se Israel fizesse esses holocaustos pela fé, crendo de coração e confiando que Deus é que mandou eles fazer isso, confiando na palavra de Deus, né? Porque Jesus disse, João 6,63, as palavras que eu tenho dito é espírito e é vida. E Jesus estava ensinando e falando, e ele mesmo é esse holocausto. Então essas palavras aqui, esses holocaustos, essa forma que a gente está lendo, tudo isso aqui foi trazido primeiro para Israel tomar conhecimento, para quando Cristo viesse, eles identificassem Cristo morrendo e se entregando como holocausto vivo para a remissão e pecado do seu próprio povo. Então, isso aqui é a tipologia, o holocausto aqui é a tipologia de Cristo que haveria de vir no futuro, e ele mesmo seu próprio holocausto pelo seu povo, tá? Então, essa aqui é a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo que foi apresentado a eles para que ele pudesse fazer esses holocaustos com fé, com amor no coração, sendo grato a Deus pelo perdão que Deus proporcionava a ele, o que ele não proporcionou a nenhum outros povos, línguas e nações daquele tempo. Deus estava proporcionando a eles ter a oportunidade, né, de que havia uma maneira e uma forma
de que o perdão deles fosse dado a eles antes mesmo de Cristo, que é o completo holocausto, o holocausto verdadeiro que redime e purifica o homem de todo pecado, porque esses holocaustos aqui, sacrifício, tinha que ser feito toda vez que a pessoa pecava contra Deus ou contra o seu irmão, né? E de ano em ano, durante o Pessá, né? Que é o grande dia da Páscoa, que era no 13º dia depois do primeiro ano novo, de judeu, que não é o nosso, né? Que é diferente, o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Então eles deveriam oferecer de ano em ano um cordeiro como holocausto e sacrifício pela nação toda, para que Deus perdoasse a nação, e cada um tinha que levar suas ofertas, suas oblações, né, e os seus holocaustos, e oferta totalmente queimada diante do Senhor. São 3 tipos de oferta, não tem como eu falar isso agora, que eu quero apenas fazer a leitura e trazer um entendimento sobre o que isso era no passado e o que isso significa para nós hoje, que nós não precisamos mais fazer isso, e nem Israel precisa mais fazer isso, mas Israel está voltando, está trabalhando para reconstruir o templo de Jerusalém, e está trabalhando e preparando tanto sacerdotes, sumos sacerdotes e levitas, e a novilha vermelha para consagrar todo o trabalho que eles pretendem fazer na construção do templo, e também para oficializar e fazer expiação pelo pecado, né? Entre aspas, porque Jesus é o cordeiro verdadeiro, é o holocausto verdadeiro, pelos sumos sacerdotes, pelos levitas, para que volte de novo a ter esses holocaustos e oblações e ofertas queimadas de paz diante do Senhor lá em Israel. Eles pretendem trazer isso de volta. Então o significado disso aqui, que Deus está determinando que eles façam sobre o holocausto e ofertas somente queimadas, e oblações, que são alimentos oferecidos e tudo mais. Oblações é junto ali com o alimento, e com as comidas, e com as carnes ofertadas. Então, é porque tem parte líquida e tem parte sólida, né? Que não tem como eu tratar isso agora também. Mas aqui vocês vão ver quais são as partes sólidas, as carnes, essas coisas, e depois vai ter as partes líquidas, né? Que são os óleos e os líquidos derramados por cima ali em oferta ao Senhor, agradável ao Senhor, né? O pães da propiciação, do testemunho diante do Senhor, os pães, né? Que é a parte de fruto da terra e fruto dentre os animais. Então, aí esses holocaustos serviam como finalidade e para esse fim, tá? Apontando para Cristo, o verdadeiro sacrifício. Então aqui, se o povo fizesse isso, obedecendo todos os outros mandamentos e todas as outras leis, de coração, amando a Deus em primeiro lugar e amando o seu próximo como a ti mesmo, que nem a gente já viu, então Deus aceitaria a oferta deles, e toda a culpa deles, né, que seria para recair sobre ele, era desviado para cima dessas ofertas, e essas ofertas eram queimadas, né, um símbolo e uma colocação do fogo da ira de Deus que consome o pecador, né, e o seu pecado, mas no caso o pecado aqui era transferido para um animal, que não tinha nada a ver com o pecado do homem, mas Deus colocou a sua palavra dizendo que era dessa forma que eles seriam perdoados os seus pecados. Por quê? Porque esses holocaustos, eles representavam Cristo Jesus, que haveria de vir no futuro. Então Deus estava assinando como se fosse assinando uma promissória, um cheque, para ser descontado em Cristo Jesus lá no futuro. Só que eles tinham que fazer isso obedecendo as leis, cumprindo todas as leis e crendo no coração de verdade que essa era a forma e a maneira correta que Deus estava proporcionando para eles no Antigo Testamento, antes de Cristo vir. Então isso era uma sombra da realidade futura que ia ser derramada de uma vez por toda, que essa explicação está lá no livro de Hebreus. Eu não vou ter muito tempo para ir lá, senão o vídeo fica muito longo. Então está lá no livro de Hebreus, depois a gente pode ver isso. Depois de ler o livro de Levítico, a gente pode dar uma andada no livro de Hebreus, né, para mostrar para vocês o significado real desses holocaustos, tá? Mas eu já estou trazendo de antemão para vocês esse entendimento que agora vem para o Novo Testamento, que vem para nós que somos a igreja. A gente não precisa fazer nada disso, porque já temos
a revelação completa da palavra de Deus, tá bom? Que é Cristo Jesus, ele é o holocausto verdadeiro que foi morto, né, no altar, foi morto ali em Jerusalém, a favor de todos os povos, línguas e nações, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, tá bom? Então, isso aqui, esses holocaustos, entenda, os holocaustos, tudo que eu estou lendo aqui de sacrifício, todas essas regras e práticas, apontava para Cristo Jesus, que ele cumpriu tudo isso na própria vida dele, ele cumpriu, lá na cruz ele cumpriu todos esses preceitos, por quê? Porque isso aqui está falando de Cristo, está apontando para Cristo. Então Cristo disse, lá em João 6,63, as palavras que eu tenho dito é espírito e é vida. Então isso aqui está falando de Cristo, está apontando para Cristo. Então essas palavras serviam para dar vida ao povo de Israel. Eles cumprindo esses holocaustos, esses mandamentos, cumprindo todos esses procedimentos, era vida, salvação. Eles teriam a salvação da vida deles, a salvação da condenação eterna que nós herdamos de Adão e Eva. Então é isso que eles precisavam. Eles precisavam crer, confiar que a palavra de Deus, que é isso aqui que Deus estava falando através de Moisés, era a forma correta e a maneira que eles tinham que viver e praticar toda a lei de Deus e fazer esses holocaustos de ano em ano. Eles tinham que fazer isso, tá? Para que eles tivessem vida, porque todos esses holocaustos falam de Cristo e apontam para Cristo. E Cristo diz que as palavras que eu vos tenho dito, ela é espírito e ela é vida. Então isso aqui é vida para eles. E muitos viveram por isso e praticaram isso, e estão guardados, né, na morada junto com o Senhor, quando o Senhor os trazer, os ressuscitar seus corpos. Muitos aí já foram ressuscitados, porque quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, muitos dos santos foram vistos andando em Jerusalém. Então eles já, aqueles que morreram, até que aguardando a chegada do Cristo, do Cordeiro, de quem falava esses holocaustos, veio ele, o cativeiro, o seio de Abraão foi levado em cativo, e muitos santos foram vistos em Jerusalém, e assim eles estão vivendo com Cristo, tá? Então é para isso que serve, é esse o sentido para nós hoje. Na cabeça do povo de Israel, nada disso passava, porque Deus não revelou 1 milímetro sequer do que ele ia fazer através do descendente da mulher, através do descendente de Abraão, Isaac e Jacó, porque isso estava guardado nas profundezas do coração de Deus, e foi Deus quem revelou Cristo Jesus e trouxe ele ao mundo, para que tudo isso se cumprisse na vida dele, tá? Então Israel não tinha ciência nenhuma a respeito de que isso era de fato o apontamento para o filho dele. Então isso significa que eles tinham que crer e fazer isso sem entender o plano de Deus especial no futuro através do filho dele, que é Cristo Jesus. Então eles tinham que fazer isso. Então isso significava crer, fé. Eles tinham que acreditar que essa era a palavra de Deus e essa era a forma correta de fazer. E essas palavras era vida, porque a palavra de Deus, o próprio Senhor falou, né, que aqueles que cumpriam e obedecessem todo o mandamento de Deus teria vida. Por meio dos mandamentos eles teriam vida. Mas a gente vai entender que Israel pecou, se rebelou contra Deus, não só no caso do bezerro de ouro, mas até a vinda de Cristo, o povo e a nação, como uma nação inteira, tá? Não como pessoas indivíduos, porque como pessoas indivíduos sempre houve um remanescente, tá? Então sempre teve um remanescente aí que sempre havia aqueles que criam no Senhor Deus e cumpria todos os seus mandamentos, ofertas e holocaustos e tudo mais, tá bom? Então, mas como nação eles não conseguiram alcançar o padrão. Como nação, a nação inteira tinha que alcançar o padrão de Deus para a bênção de Deus ser completa na vida deles, mas eles nunca alcançaram. Alcançarão. Jeremias 31, 31 e 32 fala a respeito disso, até o 34. Leia aí Jeremias, né, que vai falar que Deus vai fazer eles alcançar o perfeito padrão de Deus,
né? Deixa eu abrir aqui para vocês, só para vocês verem, Jeremias 31. Assim vocês, né? É bom porque vocês mesmos vê a leitura aí da palavra, né? Aí, ó. Eu vou ler na Ara, né? Eu tô aqui na Ara. Eis que aí vem dias, diz o Senhor, firmada nova aliança com Israel. Essa aliança será no final dos 7 anos lá, das 70 semanas de Daniel, que faltam uma semana de 7 anos, tá? Eis aí vem dias, tá vendo aqui? Dias é um dias que vai vir, são dias, são 7 anos. No final dos 7 anos o Senhor vai vir, Senhor Jesus vai vir, vai entrar por aquele portão onde ele entrou, quando ele entrou, né, da última vez em Jerusalém, depois ele foi morto em seguida. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, tá vendo? Uma nova aliança. Está lá em Mateus 26 e 28, 14, 24, Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25, 2 Coríntios 3, 6. Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lá inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei, tá vendo aqui, ó? Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falarem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. Por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Tá? Então aqui em Jeremias é a aliança que Deus vai fazer com toda a nação, com todos, tá? Porque ele fez uma aliança com todos no pé do Monte Sinai, que é o Êxodo 24, até o Êxodo 31, porque no 32 eles quebram a aliança. É isso que o Senhor Deus está dizendo, eles quebraram a minha aliança. Então o Senhor Deus, que é o próprio Senhor Jesus, vai vir fazer uma nova aliança com esse povo, tá? Vai renovar a aliança. Então por isso, para que vocês entendam que os procedimentos aqui de holocaustos e tudo mais é para que eles creiam, para que eles entendam quem é Cristo Jesus, tá? Porque eles, ao adorar o bezerro de ouro, eles perderam a bênção de ter já naquele tempo essa bênção maravilhosa de ter a própria presença do Senhor, e eles não precisarem ficar tendo levitas, sumos sacerdotes e tudo mais, tá? Que o próprio Senhor ia à frente deles, ia tomar eles como propriedade exclusiva e uma nação de reinos de sacerdotes. Não no caso como era Levi, era outro tipo, provavelmente. Como Deus interrompeu a primeira aliança, porque eles quebraram a primeira aliança, então Deus muda a aliança e chama a tribo de Levi para oficializar. Nós não sabemos como seria esse reino de nações e sacerdotes. Dá para ter uma ideia, e talvez seja isso, né, que talvez era isso que Deus ia fazer com a própria nação de Israel,
é o que a igreja recebeu. Porque Jesus fala que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 1 de João, mas todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. E na carta de na carta de primeira Pedro, né? Na primeira de Pedro, nós podemos ver, vamos ver aqui rapidinho, acho que é o 2,9. Aqui, ó. Que Deus ia chamar Israel para ser isso aqui, ó. Aqui, ó. Vós, porém, sois raça eleita. Não. Raça eleita. É o que ele ia fazer com quem? Êxodo 19, 5, 6. Agora, se me obedecerem e cumprir minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdote. Uma nação. Serão o meu reino de sacerdote, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Tá vendo? Se era uma aliança condicionada. Tinha uma condição, se eles obedecessem e seguissem os mandamentos do Senhor. Êxodo 19, 6. E esse mandamento foi dado e foi ratificado e concordado com o povo no Êxodo 24. Só que o povo no Êxodo 32, que a gente já leu, volta atrás que vocês vão ver tanto a leitura desse capítulo como a leitura do 24 e do 32 de Êxodo, que é o livro anterior a esse que a gente está lendo. Essa aqui eu estou dando uma introdução no livro e já lemos o primeiro capítulo do livro de Levítico. Então eles seriam tomados como uma propriedade exclusiva. Então eles tinham que obedecer toda a lei de Deus, cumprir. Só que, como nós vemos em Jeremias, eles quebraram essa aliança, que era isso aqui que Deus tinha intenção de fazer com eles. E eles perderam essa bênção. Só que essa bênção, só que como eles perderam essa bênção, o que aconteceu com essa bênção? Ela foi passada para a igreja. Parece que ela foi passada para a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá vendo? Está falando lá em Deuteronômio 7 também. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, aqui no caso era nós éramos gentil, a gente não tinha essa aliança, a gente não tinha essa oportunidade, né? Que está lá em Oséias 2, 23. Mas o texto de Oséias está falando sobre Israel, que através do rei Jeroboão adoraram também o bezerro de ouro, adoraram também 2 bezerros, né? Um que foi colocado em Samaria e o outro que foi colocado lá em cima na tribo de Dan. E assim Israel também quebrou mais uma vez, né? Eles quebraram o acordo, só que Israel, as 10 tribos, Judá permaneceu fiel mais de 130 anos, né? Ainda ao Senhor, tendo o templo, sacrifício de oferta e a arca da aliança do Senhor lá, eles tinham lá. Então, aqui os gentios é falar de Israel, mas aqui nós, os gentios, são todos os povos, tanto os israelitas que já tinham se perdido, tinham misturado com os outros povos, línguas e nações, está misturado. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, em Cristo Jesus, Pedro está dizendo que agora a igreja é esse povo santo que veio para proclamar o evangelho e anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é Cristo Jesus. Então agora nós somos chamados a pregar o evangelho, a proclamar que o quê? Que todos os holocaustos, que tudo isso que a gente está lendo se cumpriu em Cristo Jesus.
Tá? Então por isso que eu estou lendo aqui, já estou colocando isso na introdução, para que as pessoas que vão ler isso aqui, que vão ver os outros meus vídeos, eu possa apontar para elas e falar, vote no primeiro vídeo do livro de Levítico, para vocês entenderem. Eu acho que esse é o segundo, é o primeiro, tá? Eu terminei Êxodo, mas lá eu só li o capítulo 10 do livro de Levítico, então tá dentro ainda do livro de Deuteronômio. Mas esse aqui é o primeiro vídeo e a introdução do capítulo primeiro capítulo do livro de Levítico, tá? Tá falando sobre as leis e o procedimento para o holocausto. Agora a gente vai dar só uma continuidade no capítulo 2, para ver se a gente avança um pouco mais. Procedimento para a oferta de cereal. Então tinha oferta de cereal, tá? Tinha oferta que era de animais, de sangue e tudo mais, e tinha oferta que era a parte onde é oferecido com cereais, que são alimentos. Continuando na leitura na Nova Versão Transformadora. Quando apresentar ao Senhor uma oferta de cereal, deverá ser de farinha da melhor qualidade. Derrame azeite sobre a farinha, acrescente um pouco de incenso e leve-a aos filhos de Arão, o sacerdote. O sacerdote pegará um punhado da farinha umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. 3. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos. Essa oferta será considerada a parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Se a oferta for de cereal, assado no forno, deverá ser de farinha da melhor qualidade, mas sem fermento. Bolos misturados com azeite ou pães finos untados com azeite. 5. Se a oferta de cereal for preparada numa assadeira, deverá ser de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite, mas sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame azeite sobre ela. É oferta de cereal. 7. Se a oferta de cereal for preparada numa panela, deverá ser de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite. 8. Quando trouxer a oferta de cereal que foi preparada para o Senhor, entregue-a ao sacerdote, que a apresentará no altar. O sacerdote tomará uma porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É uma oferta especial de aroma agradável ao Senhor. Verso 10. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos como alimento. Essa oferta será considerada a parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. 11. Não use fermento ao preparar qualquer das ofertas de cereal a ser apresentada ao Senhor, pois nem fermento nem mel devem ser queimados como oferta especial apresentada ao Senhor. É permitido acrescentar fermento e mel às ofertas dos primeiros frutos da colheita, mas nunca deve ser oferecido no altar como aroma agradável ao Senhor. 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Então aqui está falando do sal da aliança. Eles fizeram uma aliança e um pacto de sal com Deus. Tá? Isso era comum. Tinha pacto da sandália, tinha várias outras coisas. Como não tinha papel para o povo estar assinando e ratificando, né, um acordo, um contrato, então o contrato ali era feito com as coisas cotidianas que eles usavam no dia a dia para fazer seus contratos. E aí era pacto de sangue, era pacto da sandália, era pacto de sal, era acordo, tá? Não deixe de usar o sal. 14. Se apresentar ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos da sua colheita, apresente grãos frescos, moídos grosseiramente e tostados no fogo. Derrame azeite sobre essa oferta de cereal e acrescente um pouco de incenso. O sacerdote tomará uma porção memorial dos grãos umedecidos com azeite, junto com todo o incenso, e queimará como oferta
especial apresentada ao Senhor. Aí nós vamos parar aqui, né? Eu vou parar aqui na oferta de paz, né? Ao Senhor, porque eu já deu 40 minutos aí de live não, né? De leitura e apresentação. E desde já eu agradeço a você, muito obrigado que você ficou aí até agora. Não se esqueça de dar seu joinha, se inscrever no canal, né? O joinha ou like aí é a mesma coisa, se inscreve no canal. No canal Somos Igreja, não esqueça de se inscrever, vai aí na onde tem o joinha assim, se inscreva ali e marque em cima todas. Vai aparecer algumas, né? E você escolhe todas em cima, para toda vez quando eu postar um vídeo, você for notificado, para você receber a notificação de que eu coloquei um vídeo novo ou estou fazendo uma live. É para isso que serve. Você tá clicando no joinha e tá se inscrevendo em todas, né? Para que você receba as notificações quando eu postar vídeo aqui. Também peço para vocês se inscrevam lá no canal da minha igreja. O link do canal vai ficar descrito, vai ficar na descrição da live no YouTube aí embaixo e do Hub aí embaixo e no Facebook aí em cima, tá bom? Então se inscreva no canal da minha igreja, Primeira Igreja Batista de Calumbi, Pernambuco, Brasil, que eu preciso de no mínimo 50 inscritos para que eu possa fazer transmissão ao vivo direto pelo celular. Eu faço pelo computador, mas não consigo fazer pelo celular porque precisa de no mínimo 50 inscritos. Eu também estou numa campanha aí e vai aparecer aqui do lado o número do meu celular, tá? Que é o número do Pix, para me trocar esse meu computador, que ele tá com muito problema, não consegue fazer a transmissão do culto da igreja com uma qualidade de vídeo boa, fica travando, não ajuda. Então eu preciso que vocês me ajudem, né? E vai estar aí ainda o número do meu celular, né? E vocês pegam o número aí do celular e mande um Pix aí para que eu possa trocar esse meu computador. Eu preciso trocar por um Core i5, né? Tem um Ace aí, um computador muito bom, que tem placa de vídeo e tudo mais dedicada, né? E ele está custando R$4.500. É um computador muito bom, mas eu não tenho condições de comprar agora esse computador. Então, se você quiser doar também, o número que apareceu aí do WhatsApp do Pix também é o WhatsApp. E esse número também serve caso você tenha alguma dúvida do que eu falei, do que eu ensinei aqui nessa leitura da Bíblia. Você pode entrar em contato comigo e fazer pergunta somente dos assuntos que foi falado aqui, tá bom? Não me procure no WhatsApp para falar de outros assuntos, né? Somente desses assuntos que a gente está tratando aqui da leitura da palavra de Deus, né? Então, então fica aí para vocês. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Amanhã já é o último dia do ano. O dia de 2024, esse ano de 2024 já passou. Eu quero desejar para vocês um bom e um ótimo feliz ano novo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer também esse ano que passou a Deus. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, pelo Deus maravilhoso, Deus bendito que o Senhor é, né? Todo louvor, toda honra, tudo isso que eu estou fazendo é para que a palavra de nosso Deus entre nos corações, né? Porque Jesus diz lá em João 6,63, né? As palavras que eu tenho dito, elas são espírito e são vida, né? E tudo aqui que a gente está lendo e vendo aqui nos mandamentos e na lei é o apontamento para Cristo, é falando de Cristo. Então por aqui você entende e compreende como é que a vida foi dada para nós através de Cristo Jesus. E como Israel já tinha, né, eles já tinham um deslumbre, né? Eles já tinham uma esperança. Nós não tínhamos, nós os gentios não tínhamos, mas Israel já tinha a lei das ofertas, do sacrifício e tudo mais que apontava para Cristo. E falando de Cristo. Então, essas palavras é espírito e são vida, para que a gente creia. Então, por isso que a gente tem que entender
o livro de Levítico, Números, todos os profetas e todas as histórias da Bíblia é apontando para a vinda do descendente da mulher, do descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Então tem um ótimo ano novo. Deus te abençoe nesse novo ano que começa. E um abração para todos que me acompanham, todos os meus parentes que acompanham, né, lá de Rondônia ou de Rondonópolis, ou minha mãe e meus irmãos que me acompanham em Tarumã, lá em São Paulo, perto de Assis, meu irmão lá em Medianeira, Paraná, sua esposa, seus filhos, todas minhas irmãs e os meus irmãos, por acaso vejo esse vídeo, minha irmã Elissandra lá em Ji, Paraná, meu Paulo, meu irmão em Tarumã, Fernanda, todos eles, né, meu padrasto José César, minha mãe Nilza, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um ótimo ano novo para a glória do nosso glorioso e majestoso Senhor Jesus Cristo. Então toda a honra e toda a glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo.